Olá, meninas, boa noite, Daniela, Rosineide, Marinesa, Neide, Cris, Viviane, deixa eu ver quem mais está aqui, Adriana, que também está aí. Bom, hoje nós estaremos na nossa terceira aula de gestão educacional, né? Tá faltando uma aula, né, aí no meio. Essa aula vai ser postada para vocês na sexta-feira, aula 4, que é referente a desta semana. Eu decidi fazer a da semana passada hoje mesmo, para poder não perder o fio da meada, né? Começar com um, depois começar a terminar com outro, enfim. Gente, tem um alerta para vocês. Uma de vocês, não sei se ela falou, mas uma de vocês está recebendo umas mensagens estranhas, né? Vamos assim dizer, estranhas no seu AVA, né? Para quem não sabe, a ferramenta Correio do AVA, ela pode sim ser mandada por outras pessoas, né, que estejam dentro da mesma comunidade, né? Caso vocês tenham recebido qualquer tipo de mensagem, seja ela de intimidatória ou estranha, vocês precisam entrar em contato com o Polo e conversar com eles, tanto com o Murilo, que está aqui a partir da 1 da tarde, quanto com a Kátia a partir das 10 da manhã. Tá? Então, é importante que vocês, inclusive, se vocês receberam algum tipo de mensagem, vocês falem, porque ele é reportado diretamente para a Anhanguera, para poder verificar o que está acontecendo, né? Que, infelizmente, algumas pessoas não têm noção de como funciona conviver em comunidade, seja ela virtual, né? Bom, tirando isso, boa noite, Claudine. Boa noite, meu povo. Então, a gente vai passar para a nossa terceira aula de gestão. Gestão mesmo, né? Já estou confuso. Gestão educacional, isso mesmo. Antes de gestão educacional, né, temos alguns recadinhos, né? Na próxima segunda-feira, nós teremos a prova de gestão educacional. Então, não haverá também a aula, mas terá a aula que eu vou subir para vocês a partir das 7 da noite, vai ficar disponível. Além disso, tem a primeira entrega do projeto integrador em grupo, ok? E também, além disso, eu vou subir um vídeo para vocês do projeto de ensino com o layout do trabalho, o que vocês precisam fazer para poder... Deixa eu fechar aqui isso. Para poder deixar ele bonitinho numa norma ABNT, tá bom? Então, fiquem despreocupadas, então, são 3 aulas que vão ser subidas, né, que vão subir. Na sexta-feira, a de gestão educacional, né, que vai ter a prova na semana que vem, aula 4. Na segunda-feira, vai estar disponível a aula de relações interpessoais e administração de conflitos, e também a aula de projeto de ensino, aula 6, né, no layout de trabalho, tá? Para essa aula 6, como vai ter a prova, por isso que não vai ter a aula síncrona, né? A ideia era para ter uma aula síncrona para poder falar desse layout, tá? Mas fiquem despreocupadas, se qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, é bem simples, está bem claro o que eu expliquei, usei um modelo lá de um texto qualquer que eu peguei, para vocês entenderem como é que se formata o texto, tá bom? Então, é isso. Bom, a Claudinha perguntou o que eu estava falando, né? Eu estava falando que uma de vocês recebeu algumas mensagens no AVA de vocês, né? Tem lá aquele correiozinho, né? Aquele correio não é só a comunicação entre vocês e a tutora online, né? Aquele correio, ele serve para comunicar, inclusive até mesmo comigo, né? Fora do momento síncrono, né? Era por ali que vocês deveriam entrar em contato comigo, não pelo WhatsApp, era por ali, até para ficar registrado no próprio ambiente da Anhanguera e tudo mais. Assim como outros colegas de vocês, por exemplo, Cláudio, a Neide poderia falar com você também por lá. Ele funciona como um correio eletrônico, uma conta de e-mail. Só que é exclusivo do ambiente acadêmico. Só que essa colega de vocês acabou recebendo algumas mensagens indesejadas, assim, e inclusive foi uma certa ameaça. Então, eu estou alertando vocês que, se caso vocês tenham recebido alguma mensagem assim nesse sentido, por favor, entre em contato com o Polo e verifique o que foi que aconteceu. Olha, está acontecendo isso, eu quero que verifique, porque a Anhanguera está verificando quem é o aluno, né, ou outra pessoa que está fazendo isso, para poder aplicar a sanção devida, né, porque não é terra de ninguém, né, tem regras, né, então por isso.
Combinado? Era isso. Tá? Então, vamos relembrar. Semana que vem nós temos a prova dessa disciplina. Tá? Na outra semana que vem tem a entrega do projeto integrador, na segunda-feira, não esqueçam, dia 25. E também... Deixa eu só confirmar. E no dia do meu aniversário, dia 1º de novembro, que não terá aula também, porque vai ser véspera de feriado, vai ter um vídeo subindo, né? É a postagem do projeto de ensino de vocês, né? Algumas de vocês não me falaram, né, Adriana? Não me falaram qual é o tema, mas tudo bem. Mas é isso. Essa é a agenda das próximas semanas. Então, não esqueça, semana que vem, envio do projeto integrador em grupo, tá? Não esqueça, né? Semana que vem, a prova de gestão empresarial. Na outra semana, na sexta-feira, eu vou subir a aula 4 dessa disciplina, né? Que seria referente à aula da semana passada, que por algum motivo eu não consegui, estava dando erro aqui só. Então, não tem problema. Então, a gente regrava, não tem problema. Né? E também vou subir na semana que vem 2 vídeos, né? Por conta da prova de vocês. Tá bom? E em relação ao retorno presencial, ainda não temos nenhuma informação. Se eu receber alguma informação oficial, tá? Eu receber uma comunicação oficial, obviamente eu repasso para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a nossa aula número 3 de gestão educacional. Foco na gestão. Então, hoje, a gente vai ver, vai estar focado na gestão de processos de pessoas de sala de aula, e a gente vai reconhecer as contribuições da gestão de pessoas, de processos e da sala de aula para o desenvolvimento educacional, né? Então, para contextualizar tudo isso, a gente tem que entender o que é esse foco na gestão, né? Então, tem muitas gestões que nós realizamos, né, no nosso dia a dia. Nós, como pessoas físicas, sem ser trabalhadores, nós gerenciamos o que fazer na nossa casa, as nossas horas, gerenciamos o que tem que ser feito em determinado horário. Por exemplo, o almoço, o jantar, quem faz o almoço, o jantar. Ou temos que gerenciar enquanto a máquina está batendo a roupa ali, então dá para fazer tal coisa. Então, isso é gerenciar momentos, gerenciar algo. Né? É colocar em ordem, uma ordem mais possível de ser realizado todas as atividades, né? Isso também, obviamente, acontece de modo profissional, né? Então, para poder contextualizar tudo isso, a gente tem que entender o que é gestão de processos, né? Que são tudo que acontece na escola, né? Simplesmente a mãe chega lá, grita, quer um documento e o documento se materializa? Não. A gente sabe que quando alguém chega lá, por exemplo, de um determinado documento, ela tem que fazer um pedido, esse pedido depois é encaminhado, por exemplo, para o secretário escolar, que o secretário escolar produz, tem que procurar o documento para poder, um outro documento para poder completar informações, depois de produzir esse documento, manda para a diretora, para o diretor para assinar, né, secretário ou secretário, né, e depois volta de novo para o secretário, secretária, que volta de novo lá para a secretaria, né, para os outros demais funcionários, para a pessoa que solicitou aquele documento poder retirar. Então, não é algo assim que eu chego, grito e aconteço, né? Então, isso chama-se gestão de processos, né? Então, a gestão de processos, ela está muito ligada ao desenvolvimento e valorização do pessoal em gestão educacional, né? E isso também traz a questão do trabalho cooperativo em relação do gestor com os sujeitos da escola, né? Quem são os sujeitos da escola? São todas as outras pessoas, além do próprio gestor escolar. E, além disso, tem que ter aspectos que favoreçam também um outro tipo de gestão, que é a gestão da sala de aula, né? A gestão, o que eu vou fazer na minha sala de aula, né? Como os alunos vão ficar dispostos, o que eles precisam utilizar, né? E isso entra também um outro tipo de gestão, que é a gestão do processo de aprendizagem, né? Que isso é o que a gente tem que aprender de fato a fazer, porque se ensinamos algo, ensinamos passo a passo. Vocês lembram lá do plano de aulas que vocês produziram lá no
plantão de estágio, lembra o passo a passo que é para produzir o projeto de ensino, o passo a passo para produzir os documentos do estágio? É a mesma coisa. Então, isso é a gestão do processo de aprendizagem. Tá ok? Bom, a escola, por ser um espaço social, ela tem que ter um olhar especial para as pessoas, todas elas, né? Porque uma instituição escolar precisa garantir um processo sistemático para reconhecer as pessoas com quem trabalha. E é importante pensar no reconhecimento alinhado às metas da instituição escolar, sejam elas de aprendizagem ou operacionais, né? Quais são as metas de aprendizagem, né? São as metas, são aquelas com as quais eu quero que o meu aluno atinja um objetivo, né? Isso também é o nosso projeto de aprendizagem, né? É o nosso foco, né? É a nossa meta, que o aluno saiba discernir aquele conteúdo de modo pleno, né? E operacional é que aquilo tudo que é feito, por exemplo, na secretaria, como apuração de ponto, como o atendimento aos pais, alunos, demais pessoas da comunidade escolar, seja realizado com a máxima da eficiência e da eficácia, né? E com qualidade. Então, isso é uma meta operacional, né? Então, para isso, a gente tem que fazer, para entender o que são gestão, especialmente quem trabalha na escola, o que chamamos de formação continuada, né? Porque para fazer a formação continuada, eu preciso primeiro conhecer a equipe, identificar os seus pontos fortes, as oportunidades de melhoramento de cada pessoa, porque cada pessoa é única, então ela vai ter mais habilidades em uma coisa e outras pessoas terão em outras diferentes daquela, e o valor que cada uma agrega à equipe como um todo, né? Afinal de contas, é uma equipe, né? Não é apenas formado por uma pessoa individual lá, linda, bonita, a flor do campo, né? Não, ela faz parte de uma engrenagem, né? E é uma engrenagem de uma máquina muito maior, né? Tal qual uma empresa, né? Então, além disso, a formação continuada, ela oferece capacitações conforme as necessidades de cada grupo. Por isso que a formação continuada ela é interessante, né? Quando é produzido algo, ela é produzido pensando sanar algum tipo de deficiência, né? Em algum ponto do processo, né? Além disso, a formação continuada verifica se os resultados melhoram, né? Porque depois de um tempo eu tenho que ver aquilo aplicado, né? Porque senão não teve sentido aquela formação. E se as práticas mudaram para melhor após a oferta da formação continuada, né? Então, a gestão de pessoas por sistemas, nós temos o sistema da Secretaria de Educação, da escola e de classe, né? Então, as pessoas, né, do gestão de pessoas, na Secretaria de Educação, são formadas por diretores das escolas, os seus funcionários e os técnicos, né? Que são aqueles que são pessoas que tratam especificamente de um assunto, ou tratam, por exemplo, da folha de pagamento, ou da folha de compras daquela Secretaria de Educação, né? Ou até mesmo uma pessoa específica para o almoxarifado, por exemplo, né? A escola, já como sistema, ela é formada por educadores, né, que são os professores, e os demais funcionários. E a classe, né, que é a mais micro desse sistema, né, ela é formada por alunos e responsáveis pelos alunos, né? E responsáveis pelos alunos, pessoal, são os pais e responsáveis, tá? Não é o professor, não. O professor está lá dentro da escola, ele faz parte do sistema escolar, né? Com isso, a gente tem que ter ideia do desenvolvimento pessoal, e isso compete ao gestor da escola a analisar, né? Apurar, né? Porque através da motivação e desenvolvimento de espírito comprometido com o trabalho educacional, a gente vai ter uma formação de espírito e trabalho de equipe. E se tem formação de espírito e trabalho de equipe, tem processos sendo feitos com mais êxitos, né? Então, além disso, cultiva o diálogo, né? E a comunicação, porque eles são sempre abertos e contínuos, porque as pessoas se sentem parte de algo, né? Elas se sentem valorizadas por aquilo que elas fazem, né? Então, além disso, isso também dá aquele improvement, aquele melhoramento do interrelacionamento pessoal orientado pelo espírito humano e educacional. Até porque é muito importante essa questão do espírito humano, porque a escola é formada por pessoas e a gente forma pessoas, né? Então não pode ser diferente, né? Com as crianças um abraço e com os funcionários tirania. Não pode ser isso, né? Tem que ter uma visão de que são pessoas e que elas são parte daquilo tudo, né?
E, além disso, né, essa capacitação em serviço orientada pela promoção de um ambiente centrado na aprendizagem contínua. Ou seja, que tudo aquilo que eu aprendo hoje, ela faz parte de um processo que se iniciou lá atrás, né? Algo que eu trabalhei, que eu aprendi, que eu aprendi, né? E que agora estão sendo agregados novos conceitos. Afinal de contas, como já falei, nós trabalhamos com pessoas. Trabalhar com pessoas envolve novas competências aprendidas diariamente. E desenvolvimento de uma cultura de avaliação e o principal, de autoavaliação. Porque só avaliar não basta, você também tem que aprender a se autoavaliar, até para que você consiga se visualizar como profissional competente ou não. Né? Isso para isso que serve a autoavaliação. Então, além disso, outras ações que devem ser realizadas pelo gestor escolar é promover o trabalho cooperativo, né? Aquela questão do trabalho empático, né? De um se ajudando, né? O outro, um ajudando o outro, né? Incentivar o pessoal na direção de sua autorrealização e proporcionar um bom ambiente de trabalho, né? É um tanto complicado tudo isso diante do sistema de governo que nós temos, né? Aqui no estado de São Paulo. É um tanto difícil, né? Para quem não sabe, os AOs, né? Se eu não me engano, eles pararam hoje porque eles deram um bônus para o professor. Bônus não, um abono para os professores e nada para eles, né? Ou seja, se nem eles, nem o sistema considera os funcionários, né? Mas, enfim, né? Mas é papel do gestor escolar criar esse espírito, já que a secretaria não cria, é papel dele. É difícil? É muito difícil, porque como é que vai trabalhar com pessoas que estão desmotivadas e não aparece essa motivação, por exemplo, dentro do salário, né? Que eu acredito que a principal motivação seja o salário, né? Hoje, para a maioria das pessoas, né? E na verdade não tem que estar atrelado ao salário, mas o salário tem que estar ali condizente com aquilo que ele faz, né? E a gente sabe que a área da educação é uma das áreas que menor pagam, né? O sistema público, né? Infelizmente. E o trabalho cooperativo, a gente falou, né, do trabalho cooperativo, ele promove a confiança entre as pessoas, né? Porque se é cooperativo, então eu vou fazer isso porque fulano fez tal coisa e eu vou dar continuidade ao processo. Tal qual as linhas do metrô andam, né? Não sei se vocês já viram no metrô uma publicidade diz o seguinte, que o metrô é igual a um carrossel, que quando uma composição para, todas as outras param. Né? E é a mesma coisa, porque a ideia do metrô, por exemplo, é um trabalho cooperativo das máquinas, né? Que faça aquilo de modo ágil, né? Então, só que aí, no caso, a gente precisa trocar por pessoas, né? Então, o trabalho cooperativo é aquilo onde as pessoas elas vão se ajudando, sem a necessidade de dizer assim, olha, você precisa ajudar fulano, né? Então, por isso que promove essa confiança entre elas, né? E as parcerias, elas são sempre singulares, porque cada pessoa sabe coisas que as outras não sabem. Então, é aquela questão da gente repartir com aquilo que a gente sabe com as outras, né? E, além disso, o trabalho cooperativo é uma boa forma de somar talentos e experiências dentro do time de trabalho, né? E voltando um pouco para a questão da gestão, da parte mais administrativa possível, né? A gente tem o que chamamos de atributos de times eficazes, né? Que são 11 pontos, né? Com aquela atmosfera descontraída, né? Ou seja, não é aquele ambiente pesado, sabe? Aquele ambiente de cobrança, de tirania, né? A segundo atributo é a participação em discussão focada, né? Ou seja, quando a gente discute sobre algo, fica falando só apenas sobre aquilo, sem partir para outros viés, né? Outros vieses, né? Sem partir para outros assuntos que sejam estranhos àquilo que está sendo debatido. O terceiro é o comprometimento com o objetivo, né? E quando você está comprometido em realizar aquela atividade que lhe foi conferida, e aquele é o seu objetivo, né? Depois, a escutativa, ou seja, realmente escutar as pessoas uns aos outros, né? Especialmente o gestor, né? Tem que praticar isso, porque o gestor, ele vai estar gerenciando essas pessoas. Então, para gerenciar, é preciso compreender. E para compreender e entender, tem que ter escutativa, tem que ser um bom ouvinte, né? Tem que ter divergências civilizadas, porque, afinal de contas, são pessoas, e é óbvio que aquelas coisinhas, aquelas rosinhas, sempre vai haver, né? Mas tem que ter, óbvio, de modo civilizado, né? Decisão por consenso, né? Não por voto vencido, né? Mas por consenso. A crítica sempre tem que ser construtiva, né? Para não ser aquela coisa que você fez tal coisa, é ruim,
pronto. Não, mas por que é ruim, né? Então, não, você tem que chegar e falar, não, dá para melhorar, vamos melhorar isso aqui, olha, você sabe fazer tal coisa, você pode agregar esse conhecimento e tal, né? Um outro atributo é a comunicação clara, né? Porque quando você fica muito subentendido, então gera margem para dúvidas, né? Então ela precisa ser clara e direta, né? A implementação das ações, elas também precisam, da mesma forma que a comunicação é clara, ela também precisa ser clara, né? Para dizer assim, olha, você precisa fazer isso, isso e isso, porque é isso, esse é o processo, né? Então, ela vai estar combinada, inclusive, com a própria comunicação. A liderança, o ideal é ela que seja compartilhada, porque o gestor, ele é um líder que vai formar outros líderes, né? Então, quando ele é compartilhado, até para que as pessoas não se sintam sempre rebaixadas a alguém, você cria mais aquele espírito do cooperativismo, né? E, por fim, a autoavaliação do grupo, né? Onde cada um vai poder se dizer como é que ele se enxerga, como ele está inserido naquele todo, valorizando-se como profissional, né? Claudiné perguntou que TCC que dia, né? Aliás, se vocês tiverem perguntas, dúvidas, querem falar alguma coisa, pode falar, tá? TCC vai ser no dia 1º de novembro, né? A Claudiné falou que tem todo o planejamento, deve ser por causa da questão que eu falei do inicial do planejamento. Dúvidas, perguntas? Nada? Então tá bom. A relação entre o gestor e as pessoas do sistema escolar, ela tem que estar baseada em 4 eixos, né? No respeito, na confiança, no apoio e na reciprocidade, né? Respeito porque a gente tem que não respeitar porque é um gestor ou nada. São pessoas, e pessoas merecem respeito, né? Confiança porque você está trabalhando em conjunto, então nada mais chato do que você trabalhar com pessoas que agem por trás, né? Que falam que fazem coisas, fazem outras, né? Agem para te prejudicar e tudo mais, né? Isso é muito ruim, né? Tem, lógico que tem, mas a ideia é que não haja, porque as pessoas elas trabalhem em harmonia, porque ali é uma equipe, né? Se é colaborativo, é importante que essa confiança ela fique nítida, inclusive, né? O apoio, porque como eu falei da questão da atividade empática, do trabalho colaborativo, vai trazer essa ideia de que um vai apoiando o outro, né? Não um ferrando o outro, mas um apoiando o outro, né? E, óbvio, a reciprocidade, porque se todo mundo é bom comigo, eu tenho que também ser bom com o outro. Não tem que ser uma pessoa má porque outra pessoa foi má comigo. Não. Você pode até não ser boa com aquela pessoa, mas você não vai ser má, né? Então, quando o secretário de Educação desenvolve essa relação com os diretores das escolas com quem trabalha, estes automaticamente farão o mesmo com os professores de suas escolas, que farão também com os alunos de sua turma. E assim, todos vão ganhando, porque é a base da reciprocidade, né? Então, é necessário que se garanta um ambiente de trabalho, um clima de apoio que contribua para o bem-estar, né? Que as pessoas queiram estar ali, né? A satisfação e a motivação envolvendo questões e preocupações referentes à saúde e à segurança, né? Além disso, participando de uma organização de aprendizagem dinâmica, viva, organizada e atuante e competente. Por quê? Porque quando ele se sente parte de um todo, a gente trabalha mais feliz, né? Quando vocês se sentem parte de um grupo só, por exemplo, quando alguém reclama de algo, né? E todas vocês vão lá e reclamam juntas e tudo mais. Isso tudo bem que é reclamação, mas é a ideia de que você participa de um todo, você acaba criando uma empatia com aquilo que está acontecendo com a outra colega. Então, é mais ou menos nesse mesmo clima que deve se manter, né? Não aquela coisa assim, tá vendo fulana faz isso, aquilo, outro, a fulana é amiga de cicrana, né? Então, tem que tomar cuidado. Então, não é isso, né? A gente tem que ter um ambiente mais leve, um ambiente que seja pautado no respeito, no apoio, na confiança e, óbvio, na reciprocidade. Dúvidas, perguntas, contribuições? Aí a Claudinha colocou já pessoas atrizes, é óbvio. Né? Isso é uma certeza.
Isso é uma certeza. Bom, vamos lá. Gestão de processos, né? O que é um processo, né? Então, o processo é uma série sistemática de ações para se cumprir uma meta ou uma tarefa complexa que tenha vários passos nessa execução. Lembra agora há pouco como eu falei? Como que é a saga de um pedido de documento? Então, quando alguém chega na secretaria e pede um histórico, ele simplesmente segue o histórico e ele se materializa? Deveria ser assim, né? Quando vocês chegarem aqui na Anhanguera e pedirem assim, Kátia, eu quero meu histórico, né? Aí a Kátia vai dizer assim, olha, não chegou, né? Então, vamos xingar a Kátia, porque a Kátia é ineficiente, né? Não, porque tem um processo para isso, né? Demorado, mas tem um processo, né? A mesma coisa em relação ao diploma de vocês, né? Quando vocês se formarem, vocês terão um certificado de conclusão e um histórico, vocês receberão automaticamente os dois, porque já fica pronto, dá para entregar, né? É que na escola pública já não é, esse processo não é o mesmo, né? Não tem sistema informatizado assim, né? Para sair o histórico assim, né? Então, o que acontece, né? O diploma ele é mandado, né, para o MEC, as informações que você concluiu, e que o MEC vai fazer o quê? Ele vai fazer uma análise para ver, será que ela concluiu mesmo? Vamos dar uma olhada nessa documentação, vamos olhar na pastinha, vamos ver se elas cumpriram as atividades complementares, né? Vamos ver o que ela colocou no estágio dela. Né? Após essa minuciosa, né, eles fazem com todos? Não, eles fazem por amostragem, mas depois essa minuciosa pesquisa, aí eles vão lá e carimbam o diploma de vocês dizendo que está tudo ok. E aí é publicado no Diário Oficial, e aí a partir sim daí que é possível emitir um diploma. Que também, como, né, ela é descentralizada, né? No atendimento mais descentralizada em documentação, parte da sede da Anhanguera para os polos, e aí você retira o diploma de vocês. Isso é para vocês entenderem como é que é o processo, né? Então, tudo isso, para poder ser feito, tem o que chamamos de planejamento, controle e melhoramento. Então, para poder ter todo esse passo a passo, foi feito um planejamento de modo mais eficaz. Inclusive, a gente pode deduzir quanto tempo se leva para realizar aquilo, até para que a gente possa trabalhar com prazos estimados, né? E o planejamento, né, ele tem passos e cuidados específicos que agregam valores aos alunos e partes interessadas. Então, se deve prevenir e colocar o máximo de qualidade no processo para que não ocorram falhas futuras, né? Então, porque no meio do processo a gente pode identificar futuras falhas ou possíveis falhas que podem ser sanadas, né? E é aí que entra a parte do planejamento. A gente vai lá e planeja, replaneja e coloca de novo no processo, né? Você transforma de novo o processo de serviço, né? Lembra que eu falei que o histórico na escola pública não é bem assim que acontece? E não é bem assim mesmo, não. Porque, geralmente, vocês têm aquela pastinha do aluno. Então, para poder fazer um histórico de vocês, tem que achar o número da sua pasta, tem que pegar a sua pasta, tem que analisar a documentação, tem que pegar uma cópia do diploma que está lá, do histórico que está lá, para depois reproduzir uma cópia. Né? E às vezes essa cópia ela precisa ser colocada no ambiente já atualizado, então isso também leva tempo. Então, e aí depois de produzido é levado para a diretora assinar, a secretária assina, aí depois a gente fala, olha, já pode vir buscar. Então, é um processo, isso tudo é um processo, né? E o processo, além disso, tem o que chamamos de controle, né? Que consiste no monitoramento contínuo dos processos de forma que sejam feitos ajustes quando algo ficar fora de controle. Por exemplo, digamos que, como eu falei agora, né? O histórico, por exemplo, o meu histórico do ensino médio já é diferente, eu pedi uma segunda via, o meu estava bem gastinho, e já veio um modelo diferente, um modelo mais bonitinho, né? Então, isso tudo, por que mudou o modelo? Porque ele já não estava mais eficiente, né? Então eles precisaram realizar de uma forma com mais qualidade, então eles arrumaram, então foi aí o ajuste do controle, né? Então no meio desse processo eles trocaram o tipo de documento e me deram um novo, né? Porque o processo já se aperfeiçoou, né? E com isso aparece o que chamamos de melhoramento, que pode ser feito por pequenas melhorias contínuas ou por rompimento com processos vigentes. Quando um processo já deu tudo o que tinha que dar, obviamente ele precisa ser melhorado.
Se tiverem dúvidas, pode perguntar. A gente perguntou se precisa de um diploma para um concurso. Depende, né? Às vezes, o certificado de conclusão ele já tem a mesma validade, até a expedição do seu diploma, né? Mas, dependendo do concurso, eles podem exigir que seja o próprio diploma. Então, as inscrições dos processos, elas podem ser feitas através de fluxogramas, né? Fluxogramas é aquele que mostra o fluxo do processo, né? É mais representado com aqueles organogramas, né? Aquelas coisas da bolinha, do quadrado, né? E ligadas, né? Por pontos, né? Eu recebi um outro dia um que eu achei bem interessante, né? Que é assim: a mulher está bêbada, aí tá sim, não, né? Dois distintos, né? Aí sim, ela está lúcida, né? Sim, não, né? E o lúcida não já vai direto para uma resposta, né? Então, esse tipo de informação chamamos de organograma, né? Isso mostra também um fluxograma, que é para você tomar, ele serve para auxiliar tomadas de decisões. Já o plano de ação, vocês já fizeram um plano de ação, que é no próprio estágio de vocês, ele mostra quais são as formas que a gente precisa realizar, né, de modo teórico, aquilo para que aquilo seja feito, algo que precisa ser feito com mais qualidade, com mais eficiência, né? E, obviamente, o plano de ação vai ter o que chamamos de descrição discursiva, né, que é a descrição bem pormenoramente dos atos que devem ser feitos. É como se fosse um grande manual, né? Então, o processo é uma série sistemática de ações utilizadas como objetivo de cumprimento de uma determinada meta ou uma tarefa complexa, seguida de vários passos para a sua execução, né? Dúvidas, perguntas, questões? Não? Que bom. Mas se tiverem dúvidas, podem perguntar, podem me interromper, tá bom? Bom, o processo de aprendizagem, né? Perdão. Bom, o processo de aprendizagem, eles estão diretamente ligados aos alunos e às partes interessadas, né? Então, quem é que aprende, né? O que é aprendizagem e o que é ensino? Vocês sabem qual é a diferença de um para o outro? Vocês sabem qual é a diferença de um para o outro? Já tomei, tô tomando da hora, mas tá aqui, tá ruim, Claudinei. Bom, a grosso modo, né, o ensino se refere como uma mudança no conhecimento, né? É quando muda algo no conhecimento. A gente tem o que chamamos de status quo, né? É um status quo, e quando você recebe alguma outra informação, você altera esse status. Você que não sabia de algo, passa a saber de algo, e também como aplicar. Então, quando você consegue isso, é o que chamamos de ensino. Já a aprendizagem é o processo em que se adquire as novas competências e conhecimentos com o objetivo de se melhorar o desempenho. Então, para haver um ensino, tem que ter também a aprendizagem, porque a aprendizagem é que vai mostrar como que eu vou atingir esse grau de maturação de informação, ok? Então, isso é a diferença de um para o outro, né? A aprendizagem seria a parte prática, né? O ensino seria o final da aprendizagem, né? O ensino, eu diria que é o objetivo da aprendizagem, Claudineia, não que é o teórico, né? É o objetivo da aprendizagem. A aprendizagem é o processo. Seria como se fosse aquele fluxograma, lembra que eu falei do organograma? Seria como aquilo. Como eu vou atingir, fazer as coisas para que vocês entendam o que eu estou falando, né? Então, esse processo de pensar como vou levar isso para vocês compreenderem, absorverem, contextualizarem para a vida de vocês, isso é o processo de aprendizagem. Já o ensino é a parte final dessa aprendizagem, quando você consegue compreender aquilo de modo mais global e holístico, né?
Então, o processo de aprendizagem, eles incluem processos relacionados aos programas educacionais, né, que são aqueles que são feitos, são aqueles que são realizados geralmente pelos órgãos, né, os órgãos reguladores, né, que é a Secretaria de Educação, Municipal, Estadual, ou até mesmo o MEC, né. O estilo de aprendizagem, né, as formas de ensinar, as formas de avaliar, os currículos propriamente dito, né, os currículos educacionais, né, e obviamente os planejamentos. Então, para a gestão da aprendizagem, tem o que chamamos de requisitos chaves, né, que é um planejamento eficaz das atividades educacionais, nos quais eu tenho que saber por que eu vou ensinar aquilo, né, como fazer aquilo de modo que o aluno compreenda tudo aquilo que eu estou ensinando, né. A execução eficaz dessas atividades planejadas, ou seja, não que vai dar algum tipo de erro, mas a gente tem que pensar em algo que seja mais próximo do eficaz, ou efetivamente eficaz, para que o planejamento também esteja eficaz, né? Porque vai mostrar que o planejamento é eficaz. O foco na aprendizagem do aluno, a inclusão das medidas no planejamento, a inclusão de vozes validadas pelos alunos, das partes interessadas e dos parceiros nas ações de planejamento, né? Ou seja, é quando existe a participação e a contribuição deles também. É quando você pega um exemplo, lembra que eu faço muito exemplo com vocês, quando eu estava aqui na sala, e aí até a Erd contava alguma história, puxava uma história da Dona Maria e tudo mais. Por quê? Porque quando eu faço isso, eu estou validando as vozes dessas pessoas, porque existe uma contextualização daquilo que eu estou ensinando. Então, isso fica muito mais próximo da realidade de vocês e também dá forças de vontade de vocês em colocar experiências de vocês nessa visão também, nessa validação, e vocês acabam se empoderando com conhecimento, né? Além disso, tem a ênfase na simplificação e na agilização dos processos de forma regular e sistemática, né? Ou seja, a escola é um órgão público, mas ela, tudo bem, é burocrática, mas ela tem que ser totalmente burocrática, né? O processo tem que ser burocrático, tem que ser penoso? Não, tem que ser dialogado, algo que possa ser simples, algo que as pessoas vejam que, nossa, existe de fato uma eficiência no órgão público, né? Além disso, tem que trazer também como requisito-chave, como um dos requisitos-chaves, novas aprendizagens decorrentes do melhoramento contínuo e da inovação. Porque se a gente melhora um processo, né, então a gente aprende outras coisas, né, porque melhorou, né? E o melhoramento do próprio processo de planejamento, ou seja, tudo que a gente fez pode estar bom, mas pode melhorar mais ainda, né? Então é isso. Dúvidas, perguntas, questões. E isso, Cláudia, contar suas próprias histórias a partir dessa contextualização, busca, remetendo a partir de algum eixo, né? Lembra que a Claudineia a Claudineia não, a Erd contava situações dela, e eu deixava falar e tudo mais. Por quê? Porque era interessante para que vocês vissem e também sentissem a vontade para fazer a mesma coisa, né? Porque era importante essa troca, né? Até para que a gente consiga, vocês são 13, né? São 13 visões de mundo, né? Para um conteúdo que pode ser mudado 13 vezes, não é só a minha visão. A minha visão, ela é minha, né? Eu vou ter minha visão a partir da minha contextualização, mas e a de vocês? Né? Eu me lembro que quando eu fiz pedagogia, né, quando eu fiz o curso, muita coisa que eu vi em psicologia da educação, nossa, eu lembro, cara, isso aconteceu comigo, era exatamente assim. Exatamente assim. Então, e aí você vai puxando para você compreender como que dá esse conhecimento, né? Por que eu sei dos conteúdos? É porque eu li também, agora também. Mas não só porque eu li, porque quando eu vou estudando, eu vou buscando elementos que são muito parecidos no meu dia a dia, né? E que podem ser contextualizados. A gente tem que lembrar que pedagogia a gente trabalha com pessoas. Se trabalhamos com pessoas, até o mais teórico do conteúdo, ele vai ter que ter uma contextualização em nossas vidas e nas vidas de vocês. Lembra que eu falei da questão da gestão de pessoas, que tem que ter aquela questão da escutativa? A escutativa é quando você escuta e também participa dessa escuta, conversa, traz outras contribuições, e isso é muito importante, porque isso torna todo o processo especialmente humanizado. E escutativa não é nem algo que eu preciso falar para vocês que vocês precisam ter, porque isso faz parte da nossa profissão, né?
faz parte daquilo que eu faço com o aluno. Para eu tentar compreender o aluno, eu tenho que escutar ele, eu tenho que compreender o que ele está falando, né? Então, isso é uma escutativa. Né? A Claudinha sempre dá para melhorar, assim gerar esse conteúdo, nem todo mundo num todo e também individualizar. Exato, porque é um grupo, mas são pessoas, né? Em mim, para mim e através. Isso mesmo. Aqui, vamos lá. Gestão da sala de aula. Antes de passar para a gestão da sala de aula, né? Que eu vou falar uma frase do Paulo Freire. Vocês querem perguntar algo, falar algo? Contribuir? Tá bom. Mas vocês estão compreendendo. Para mim, o importante é que vocês estejam compreendendo. Então, ótimo. Para mim, o importante é isso. Gestão da sala de aula, né? O professor, ele não deve ser visto como naquele pedestal. Lembra que eu já falei para vocês que ainda tem aquela mania do professor achar que está no pedestal, que ele sabe tudo, que ele que transmite a luz para os alunos, né? Para quem não lembra, né, a palavra aluno significa sem luz, né? De a particular, né, o prefixo a, que significa sem, e luno, né, que vem do latim, que é luz, né? Tanto que é luna, né? Luna, lua, né? Aluno, né? Sem luz, né? Hoje não é mais assim, né? Hoje a gente tem que ser líder dentro da sala de aula, a gente não tem que ser um ditador na sala de aula. Porque a liderança, inclusive, da gestão da sala de aula pertence ao professor, é ele que vai conduzir todo aquele processo de ensino-aprendizagem, né? E, além disso, a gente tem que buscar sempre o alto desempenho do aluno, porque essa é a razão de ser a escola, né? Porque, como diz o Paulo Freire, né, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Então, é isso. Quando a gente vai ensinar algo, a gente precisa buscar as informações, buscar contextualizações para que o aluno consiga ver aquele conteúdo inserido na sua vida, né? E isso é muito importante. Da mesma forma, lembra que eu falei agora do exemplo da Elid? Da mesma forma que eu dei a voz à Elid, eu puxava assim, Dona Maria, não era assim tal coisa, lembra que eu falava, especialmente em história da educação, tal, justamente para poder, ela vai ter uma visão muito melhor, por exemplo, no caso da Dona Maria, ela ia ter uma visão muito melhor daquilo que eu estava falando, porque ela vivenciou. Eu não, eu só estudei aquilo. Ela vivenciou. Então, não é só um processo de mim, né, partindo de mim, para vocês, né? Mas era um processo que eu também estou aprendendo, né? Por exemplo, a Daniela, né? A Daniela, ela é de outro estado, então o processo de aprendizagem no estado dela é diferente daquilo que eu vivenciei e vivencio no estado de São Paulo. E é importante ter esse contato de experiências, né? Até para que agregue conteúdos para mim. Por isso que hoje o professor ele não é mais no pedestal, e nós temos uma via de mão dupla, onde a gente aprende coisas, né? Então, hoje a gente pode dizer que as qualidades requeridas do professor é a capacidade de desenvolver relações de confiança e produtivas, né? Porque quando vocês confiam naquilo que eu estou falando, não é importante apenas para mim, é importante para vocês, porque vocês têm uma referência. Assim como eu também confio em vocês. Quando vocês falam, Lucas, tal coisa, você assim, epa, então não vou dizer assim, fulano é doida, né? Às vezes dá vontade. Não, tô brincando. Não é verdade. Mas eu tenho que confiar naquilo de vocês, porque é uma relação de confiança, né? E é importante que tenha, porque somos pessoas, né? E eu não sou uma máquina, não sou um robô, eu não sou feito de ferro, né? Eu tenho sentimentos também assim, como vocês também têm. Eu não posso chegar e simplesmente, é assim. Não, eu tenho que pensar nessa coisa do que é o mais engraçado, gente, que eu acho fofo, do olhar, do cuidar, do acolher.
Eu aprendi lá eu aprendi tanto no SESC quanto no curso de pedagogia. Parece que combinaram isso. Lá o SESC tem aquela coisa do olhar, né? No curso de pedagogia da Unesp, eu aprendi que é o olhar, o cuidar, o acolher. Então, eu tenho que ter isso, né? A gente tem que ter isso, porque eu trabalho com pessoas, eu não trabalho só com conteúdo. O conteúdo é minha modelagem, né? Eu tenho que modelar, sabe, massinha? Eu tenho uma grande massinha, que é um conteúdo, né? E eu tenho que repartir essa massinha de um tamanho igual para todo mundo. Igual mãe faz, assim, sabe? Eu não sei, porque a minha irmã, ela é uma chata, nunca quis ser minha irmã, né? Então, mas lembra quando tinha disputa assim, olha, fulano tem, ó, tá maior, ó, o copo de Coca-Cola tá maior que o meu, a quantidade, né? Vamos colocar um do lado do outro para ver se está igual. É a mesma coisa. Então, eu tenho que ter essa coisa, até para que vocês compreendam que o que eu estou falando não é mais para um e menos para outro. Não, tem que ser igual. Eu não posso, como educador, jamais fazer isso, né? Não posso aprender mais ou outro, né? O outro menos, né? Não, tem que ser igual. Além disso, o professor tem que ser profissional, né? Ou seja, a gente tem vontade de jogar um troço na criança? Tem vontade, mas a gente respira, né? Pensa nos boletos que chegam. Não, eu tô brincando. A gente pensa no profissionalismo, porque a gente sabe que são pessoas, até mesmo, acho que foi a Claudinete que colocou aqui. Cadê? 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 Ah, eu acho que foi a Claudinete que colocou. Vamos ver. Que eu adorei, que é isso mesmo. Nossa, gente, cadê? Estou procurando aqui. Ah, tá aqui, a Claudinete colocou. Sabe o que a Claudinete tinha colocado? Onde tem pessoas, há atritos. É óbvio, onde tem pessoas, há atritos, e é normal isso ter, né? E é isso. A gente tem que compreender, ser profissional e dizer assim, não, gente, a gente tem que agregar tudo isso. Tanto que, o que eu fiz no primeiro semestre com vocês? Fiz vocês se juntarem contra gosto umas com as outras para realizar as práticas em pedagogia, né? As práticas pedagógicas, né? Porque a ideia é essa mesmo, né? A ideia é mostrar que vocês têm as suas histórias de vida, que todas elas são muito importantes, né? E que têm as suas experiências que também são muito importantes, né? E isso eu mostro que uma parte também é estimular o profissionalismo, né? E no caso, a gente vai trabalhar a empatia. E a empatia, óbvio, vai trazer também o profissionalismo, porque o profissionalismo é a empatia com a ética, né? A gente trabalha a empatia com a ética da profissão, né? O professor tem que ser paciente, personalidade amável, né? Eu sou bem explosivo, né? Os meus alunos lá do estado falam que eu sou irônico. Eu acho engraçado. Mas eu sou mesmo irônico com eles. É porque eles ficam tirando de uma com a minha cara, eu vou lá e tiro com eles. Mas é uma mão dupla, então fica tudo de boa, né? Mas o professor tem que ser paciente, tem que ter muita paciência, tem que exercitar. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. É algo que eu não tenho muita paciência, não. Mas a gente tem que ser paciente e ter personalidade amável, a gente tem que gostar daquilo que faz. Parece meio clichêzão, mas fazer pedagogia, trabalhar como professor, ser professora, você tem que, de fato, gostar do que faz, né? Tanto que por isso que o Cid Gomes falou, né, quando ele era ministro da Educação, Cid, né? Ciro não, Cid Gomes, o irmão dele, o irmão do Ciro, falou, olha, professora não tem que trabalhar para isso, tem que trabalhar pelo amor, né? Realmente, né? Mas eu não consigo ainda passar o amor né, quando me pergunta se é no débito ou no crédito, eu não consigo falar, passar no amor, eu sou professor. Não consigo fazer isso, né? Mas é óbvio, tem que trabalhar por amor também. Amor, né? Amor e mostrar que é amor mesmo. Dedicação ao ensino, né? Então, quando você está trabalhando, ensinando, você tem que simplesmente se jogar. Se jogar e estar próximo, estar aberto, inclusive, a aprender, né? Porque, como eu falei, é um processo de mão dupla, né? Ter habilidades pedagógicas, ou seja, saber como ensinar, né? Por que ensinar e o que ensinar, né?
Capacidade de construir ideias e conteúdos claros, ou seja, sabe por que eu contextualizo muitas coisas para vocês? Porque eu sei que os conteúdos são muito duros e chatos. Nossa, imagina ler Libânio, gente. Libânio. Eu tenho vontade de matar o Libânio. Não, Libânio. Não, é brincadeira, tá? É só figurado que eu falei. Tenho vontade de dar, sabe, deixar preso, assim, amarrado com um silver tape por um tempo, só como um castigo. Porque o texto dele é muito duro, é muito chato. Mas é muito importante, porque traz muitas informações. Então, eu trabalhei, o fato de trazer esse conteúdo claro para vocês, de falar de uma forma mais palatável, né, mais próxima à realidade de vocês, também faz parte das minhas qualidades, né? Uma qualidade requerida no professor, né? Conhecimento do assunto, né? Porque falar de algo que você não sabe, né? Não precisa nem explicar muita coisa, né? Chovendo molhado, não fazer nada, né? Capacidade de desenvolver os alunos na aprendizagem, então provocar os alunos, né? Trazê-los, estimulá-los, engajá-los, né? A aprender aquilo, né? Ter práticas de gerenciamento de sala de aula, né? Que é tipo assim, gritar, escuta aqui! Olha, eu não quero ver mais nem pio, eu tô brincando, mentira, brincadeira. Mas é justamente gerenciar, assim, olha, gente, agora, né, prestem atenção, foquem nisso e tudo mais, né? E os conhecimentos de aprendizagens, né, de como ensinar, né? E repito a frase do Paulo Freire, educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Dúvidas, perguntas, questões? Vamos lá ver aqui o que vocês escreveram, né? A Adriana falou que tá clara a explicação. A Claudinha colocou ninguém me toca, eu não lembrei. Hoje conduzimos a sala, ver a individualidade de cada um e respeitá-los. Isso, é condução, né? Que é essa ideia do ser líder, né? Líder não é chefe, líder ele lidera, né? Lidera, ele engaja as pessoas para lutar em conjunto com ele, né? Uma troca, isso que é bonito, né? A Viviane colocou, aprendemos todos os dias. Claudina é doida, logo eu. Respira e joga para o universo. Deve ser da paciência. Meus alunos, quando estão muito agitados, nem a meditar. Olha, preciso aprender isso. Estou precisando. Acho que vou levar até um incenso. Não posso. Mas dá vontade de levar até um incenso para a escola. A Mirelle falou, a Neide falou, esse dia foi muito bom, acho que deve ser daquele da prática de ensino, né? Práticas pedagógicas. A Rosineide falou que foi ótimo. A Claudinha falou, eles já aprenderam quando alguém fala alto, o outro já fala, respira, joga para o universo. Seria bom que meus fizessem assim também. Aprendi muito naquele dia. A Rosineide falou, precisava, a sala estava insuportável. Olha, eu vou te falar, estava mesmo. Por isso que quando eu fui planejar aquela prática de ensino, eu falei, você precisa fazer alguma coisa para integrar. Integrar, né? Eu sentia que tinha duas panelas rivais e dentro das panelas tinham duas gangues rivais, né? Que na época era segundo e terceiro, né? Era segundo e terceiro, então eu precisava quebrar aquilo, né? Precisava, porque na verdade, tudo bem que uma vai se formar, uma turma vai formar antes e a outra, mas vocês estão compartilhando conhecimento, né? E aquilo era importante se levar em consideração. Então, a Claudina colocou assim, foi um aprendizado. Como pode estudar pessoas e não conviver com as mesmas, só nas mesmas? Mas aprendemos, crescemos, não fazemos mais birras, né, menina? É verdade, aí vocês se tornaram... Hoje eu vejo que vocês são um grupo mesmo. Não hoje, né? Na verdade, eu já vi no semestre seguinte, já vi que vocês já existia uma classe, não eram duas salas em uma classe, mas era uma sala só, era uma união. E isso é importante, né? Eu concordo. A Claudinha falou que tem as senhoras que estão os tapas na mesa, estava ó, aprendemos. E eu também, porque também é uma experiência para mim, né? E os aspectos que favorecem a gestão da sala de aula, né? Então, temos aqui alguns aspectos, né? São quantos aqui? São 8 aspectos, né? Isso aqui já é para terminar a aula de hoje.
Primeiro é a relação de respeito, apoio e confiança entre educador e aluno, né? Como já não há mais o que dizer, né? Já falei bastante com isso. Porque a gente precisa incluir os alunos no planejamento e monitoramento da aprendizagem. Então, até mesmo quando eu vou ler esses conteúdos, eu já penso como que vai ser para vocês entenderem aquilo que eu estou explicando. Às vezes dá certo, muitas vezes dá certo, às vezes dá muito ruim, mas dá certo. Quando dá ruim, assim, opa, vamos mudar aqui, porque tu não está entendendo, né? Então é isso. Então é você trazer o aluno para dizer assim, olha, eu não sou aqui um sujeito passivo que só recebo o conteúdo. Eu também sou alguém que consigo ter ideias e posso compartilhar. 2, a relação de cooperação entre aluno e aluno, que é o que eu fiz de práticas pedagógicas, né? Que as pessoas aprendem melhor quando elas estão com seus pares. E aqui tinha muitos pares, muitos, né? Terceiro, a relação colaborativa entre educador e educador, né? Porque somos professores, não somos concorrentes, né? Então, a escola é um território educativo, onde cada um dos educadores e funcionários estão dia a dia estimulando o aprender e proporcionando melhores formas de ensinar em todos os espaços disponíveis. E quando a gente fala educador, não é só professor, não, né? Tá? Até mesmo a tia da limpeza, ela é uma educadora. Ela é uma educadora dentro da sala de escola, dentro da escola, né? Ela faz parte de um processo. Quem é que não vai fazer a limpeza? Vocês, professores, vão querer fazer a limpeza? Não, por isso que tem a figura dela. Então, a figura dela é tão importante quanto a nossa, né? Hoje eu diria até que a cozinheira tem função mais importante do que nós, professores. Porque, infelizmente, nós vivemos num país desigual. E eu bato palmas para as cozinheiras. E ela tem que ter a mesma importância que eu. Porque ela alimenta todo mundo lá, né? E ela pode até não ter faculdade, não pode ter terminado o ensino fundamental, mas tem função muito importante na escola. Muito, muito. Então, e ela também é uma educadora, né? Então, a escola, ela é um território educativo onde cada um dos educadores e funcionários estão dia a dia estimulando o aprender e proporcionando melhores formas de ensinar em todos os espaços disponíveis. Quarto item, né? Um ambiente propício à aprendizagem, né? A escola ainda não é um ambiente assim, totalmente propício à aprendizagem, né? É que aqui é bonitinho. Mas se vocês forem numa escola pública, o que a gente vai ver numa escola pública? Grades, janelas, parece uma prisão, e é horrível essa sensação de prisão, né? Então, ela não é bem um ambiente propício à aprendizagem, né? Ambiente propício à aprendizagem, especialmente na educação infantil, é um ambiente colorido, multissensorial, onde as crianças podem andar livremente por todos os espaços, sem nenhuma barreira, né? Então, isso seria um ambiente propício à aprendizagem, né? É querer muito? Não é querer muito, né? Mas é o que tem para hoje, né? Mas a gente continua sonhando. Os escolas novistas sonharam, tá aí a LDB, né? Totalmente escola novista. Então, se ela chegou, essa fase ainda pode chegar. 5, né, a quinta, disponibilização de canais de escuta, porque o que mais falta na escola são as pessoas se escutarem, né, escutarem e falarem. Porque os canais de escuta são ferramentas ou instrumentos utilizados pelos professores para ouvir as vozes dos alunos e das partes interessadas quanto ao trabalho executado na sua sala de aula. E isso estende, inclusive, não é só a sala de aula, mas também a escola como um todo, né? Por que muitos pais não participam da escola, né? Porque é um saco. Por que é um saco? Porque o aluno é chamado geralmente quando o aluno tem mau comportamento. Então, não existe um meio de atrair esse público para a escola, né? Como é que eu vou atrair? Também fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem. Eu posso criar oficinas que podem ser feitas por pais de alunos, né? Lá na escola. E isso é bacana. A aprendizagem ativa, né? A sexta item, onde o aluno é o centro do processo, do processo, né? Antigamente, na minha época, o professor e o conteúdo eram os itens mais importantes. Hoje, os conteúdos continuam importantes, mas eu tenho que entender quem é o meu aluno, quem são eles, né? O que são eles, né? O que eles buscam, qual é a visão de mundo deles, né? É a mesma de quem produziu aquele conteúdo, é a mesma que a minha. Então, eu tenho que entender que o meu aluno ele tem que ser o start de todo o processo de ensino-aprendizagem. E isso só é feito, obviamente, quando eu conheço quem é a minha sala. Daí é tão importante ter a avaliação diagnóstica.
7. Estilos de aprendizagem, que indica a forma como ele aprende alguma coisa. Ou seja, quando eu vou adaptar o meu estilo de meu estilo de ensino para diversos modos, né, eu tô dando vazão aos meios de adaptar esse conteúdo, né? E aí vai criar o que chamamos de estilos de aprendizagem, né? Porque se não deu certo de uma forma, eu tenho que adaptar. Lembra que eu falei que o conteúdo, eu preciso entrar na sala de aula já com uma mente e eu vou adaptando. É exatamente a mesma coisa que eu tenho que fazer com os meus alunos. Isso é chamado de estilos de aprendizagem. E eu tenho que lançar mão dele assim bastante. E, por fim, a educação centrada na aprendizagem, que é atender às reais necessidades dos alunos para que eles possam desenvolver todo o seu potencial e terem uma maior responsabilidade pela sua aprendizagem, né? Então, é quando eu desconstruo a aprendizagem, ou melhor, eu construo uma aprendizagem com eles, né, um processo, eu os faço desconstruir e reconstruir a sua maneira, né? Porque tudo aquilo que é ensinado na escola, eu posso adaptar de outras formas, né? Basta ver no filme... Ai, esqueci o nome do filme da Acerola Laranjinha, deixa eu ver. Acerola Laranjinha. Filme. Cidade dos Homens, né? É a Cidade dos Homens. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eu vou mostrar o que é essa aprendizagem. Deixa eu ver. Ah, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma... A independência brasileira está diretamente ligada aos acontecimentos da Europa do século XIX. Napoleão queria conquistar a Inglaterra. Professor, o que é X? Não é X, gente. Vocês estudaram na aula passada, é 19, agora de romanos. Napoleão atacou a Inglaterra pelo mar, mas perdeu na Batalha de Trafalgar de 1805. Morreram os quantos, professor? Se morreram, não interessa. Vamos continuar a aula. Ele percebeu... Oi. O que é dos romanos isso aí? Não tem romano nenhum. Ele percebeu que era muito difícil conquistar a Inglaterra, que é uma ilha. Napoleão era romano, não é? Não, Napoleão era francês. Ele conquistou quase toda a Europa, menos a Inglaterra e a Rússia. Troca. Que armas ele tinha, professor? Deixa eu terminar a aula, querido. Ele percebeu que era muito difícil, então, pistola, fugir, 762, R15, pistola. Não tinha nada disso. Gente, eu tô com troca, gente. Então, o que ele fez? Ele proibiu todos os outros países de fazerem comércio com os ingleses, inclusive os portugueses. Inclusive os romanos também. Esquece, romano. Não tem romano nessa história. Napoleão era francês, ele queria conquistar a Inglaterra, mas não conseguiu. Dona Maria, rainha de Portugal, ela era doente, chamada de Maria Louca. Não, porque ela ficava gritando pelo palácio, feito uma maluca. No dia 19 de novembro de 1807, ele veio para o Brasil e numa esquadra de 36 navios com 15 mil pessoas, entre nobres, funcionários e astronautas. Pra salvar a coroa, pra vir sair de Lisboa para o Brasil. Só por uma coroa? Gente, posso dar aula? Eu posso dar aula. Dá licença. Passeio. Tem mais um slide, passa aí. Essa aqui, ó, é a coroa portuguesa. É uma das que tem lá em Petrópolis, tá legal? A gente vai ver isso aí de perto. Gente, é R$3,50 de cada
cada um tem que trazer autorização pro pai da mãe. Bom dia, bom dia. Dá pra gente ter uma aula hoje? Quem lembra, gente, da aula passada? O que eu falei na aula passada? Isso, fora o passeio eu dei uma aula. O que vocês lembram da aula? Os romanos, professora, que eles queriam brigar com os gregos, só que os gregos eram mais Chega! Gente, não vai ter mais passeio nenhum. Vocês não estão vendo nada? Pra que eu não vou passeio? Eu devolvo o dinheiro. Professor, Oi. se eu conseguir falar o que a senhora falou sobre a aula passada, a gente pode ir no passeio de a coroa? Pode, mas eu quero ver isso. Ah, então tá. Pode falar. É o seguinte, esse aqui é o Morro Francês, onde um maluco chamado Napoleão mandava, era o dono. E ele mudou o jeito dele de mandar. Esse aqui era o Morro Vizinho. E ele queria que o Morro Vizinho fosse da mesma maneira que o Morro dele. Antes disso, a parada era dos ingleses, que vendiam bagulho para toda a região. Mas Napoleão vencia pouquinho a pouquinho e impediu os morros de comprar bagulho da Inglaterra. Os ingleses ficaram boladão e deram um couro nesse filho da puta na batalha de Trafalgar. Primeiro, ele invadiu o Morro dos Espanhóis e fechou a boca dos ingleses que ele tinha lá. E depois caiu matando o Morro do Alemão. Assim que ele dominava o morro, ele dava pro chegada dele tomar conta, porque era muita boca pra ele tomar conta. Aí o Zé Bunda foi querer invadir essa parte que a gente lá, os soldados dele acabaram dançando. Aí ele tava quase invadindo o Morro de Portugal. E Portugal, o jeito dele era fugir pra onde? Pra aqui, professor, pro Morro da América, que também era dele. Mas pra quê? Porque a Inglaterra queria salvar aqui, porque aqui é o comércio grande, aqui o continente é maior. Aí o jeito era os portugueses pedir ajuda para os ingleses. Ué, pra salvar a coroa deles. Salvar a coroa? Como que eles fizeram pra salvar a coroa? Ah, parceiro, aí eu já não lembro mais não. Deixa que daqui eu continuo. Valeu. Eu adoro esse vídeo. Gente, eu adoro. Opa! Eu adoro o vídeo. Eu não sei se vocês... Eu vou colocar na descrição o link desse vídeo, se vocês quiserem depois ver, porque provavelmente ele vai ser silenciado quando eu subir para o YouTube. Mas eu acho o máximo, porque vocês verem como que a professora está explicando e a classe lá... Gente, eles estavam presos dando um romano, que era só algarismo. E ele ficou compreendendo e falou a maneira dele. Então, isso é trazer, gente. Isso aí é a melhor forma de mostrar o que é uma educação centrada na aprendizagem, né? E trazer o aluno como protagonista do seu ensino, porque ele vê, um aluno ele consegue compreender, e para que os demais colegas pudessem compreender, ele contextualizou a sua realidade, que no caso ali era das favelas do Rio de Janeiro, né? Então eu acho massa. Toda vez que eu vejo esse vídeo, eu racho de rir, porque eu acho engraçado a forma como a professora está explicando, né? Totalmente nervosa, naquela coisa assim. Pelo amor de Deus, chega de romano. Ibrahim, chega de romano, tô brincando. Ainda bem que eu não dou aula de história. Sou formada em história, mas não dou aula de história. Mas é a forma. Então, é ter uma visão de que é necessário a gente ter um outro olhar para os nossos alunos. Bom, gente, por hoje é só. Aliás, deixa eu ver aqui as informações, né? A Cláudia falou, aprendi a te chamar, Luca. Lembra muito... Não lembro não disso. Tinha resistência, aprendi a respeitá-la como pessoa. É verdade, Lucas, vocês sempre saem nos nossos corações, vocês também. Ensino isso também aos meus alunos, pois falo, agradece a tia pelo almoço, agradeço. Das cozinheiras, né? Eu acho ela muito importante, muito. Quero uma festa, vamos fazer, não, vamos fazer uma festa de fim de ano, né? Vamos fazer aqui uma festa presencial aqui de fim de ano. Desde os pequenos já sabem falar que tem que agradecer.
sim, elaborar projetos de acordo com cada habilidade dos pais e assim trazê-los para as oficinas. Isso mesmo, é difícil porque envolve, e as escolas públicas não têm dinheiro, né? Mas se a escola tiver boa vontade, ela consegue fazer milagres, né? Basta ver aí a Campos Sales, né? A escola municipal lá daqui de São Paulo. Eita, loucura, porém real. Melhor explicação da parada agora da Cerola e do Laranjinha, né? Olha o líder que é do dialeto local, a realidade, que é o Larinha. É exatamente isso. Vocês verem que ela mostrou lá por slides, a aula, por exemplo, para mim estaria atrativa, porque eu gosto de ver slides e tudo mais. Mas é claro que da forma como foi montada essa cena, ela não está nada atrativa, nada atrativa. Nem eu estaria atrativa. Eu gosto muito dos slides, mas não estaria atrativa. Mas a forma como ele mostrou já pegou aquele gancho, né? Que é o mais importante na hora da gente trazer os alunos, o interesse, engajar os alunos, né? E ela mostrou que, quer ou não, de uma certa forma, engajou um aluno que acabou engajando os demais. E isso é o mais importante. Tanto que ela chegou, não vai ter mais passeio, vocês não entenderam nada, e eu falou, se tem, vai, beleza, mostra aí. Mostrou, e ela falou, não, deixa daqui eu continuo, porque aí ela já tem, a principal ela já mostrou, já tinha falado, contextualizado para os demais colegas. E é isso, gente. Uma boa semana para vocês. Semana que vem, lembrando, não tem aula presencial, não tem aula online, mas terá vídeo. Sexta-feira, vídeo da 4ª aula dessa disciplina. E vai ter o vídeo na semana que vem da disciplina nova e também de como fazer a formatação dos textos de vocês. Tá bom? E é isso. Uma boa semana para vocês. E não deixem de terminar tanto o PTG, pelo amor de Jesus. Termine o PTG, que é a postagem que não terminou, a postagem é semana que vem, tá bom? Tchau para vocês.